Glória a Deus. Boa noite, Mag. Vocês estão felizes? Tem alguém ainda com fome e sede de Jesus aí? Eu não sei se eu acreditei, não. Eu sou carioca, lá o povo faz um pouco de bagunça. Tem alguém com fome e sede de Jesus aqui? Agora ficou bonito. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Que peça preciosa, né? Muito mais preciosa, talvez, do que a gente consiga imaginar. Enquanto eu assistia, eu lembrei muito de João capítulo 17. João capítulo 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Quem confia na oração do seu pastor, de alguém que você admira muito? Amém? Agora imagina a oração de Jesus. Será que tem poder na oração de Jesus? Capítulo 17 de João, Jesus está orando ao Pai por nós. E eu acho lindo que Jesus, ele se importa com a igreja. Amém? Nós somos a sua noiva. Nós somos a sua noiva amada. Em João capítulo 17, Jesus está orando ao Pai. Pai, a minha oração é que assim como tu e eu somos um, eles sejam um. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que poderoso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo a oração, o desejo do coração dele. O que ele está ansiando é para que nós, a igreja dele, sejamos um. Assim como ele e o Pai são um. Para que o mundo creia que o Senhor o enviaste. Gente, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Isso nem estava na mensagem, mas eu queria reafirmar isso. Enquanto a igreja do Senhor não for uma, enquanto nós não estivermos unidos em amor, cara, isso é muito sério. O mundo não crerá que Jesus é o Filho de Deus. Enquanto nós não valorizarmos isso e levarmos isso muito a sério. E aqui eu não estou falando só da igreja, denominações sendo um com outra denominação. Amém? Isso também é importante, porque ao final de tudo não vai ter denominação, não vai ter parede, não vai ter placa, não vai ter nada. Seremos todos a igreja gloriosa do Senhor diante dele. Mas a começar... O propósito não pode apenas, a gente não pode apenas entrar nas redes sociais e ver igreja contra igreja, pastor contra pastor, e isso sim machucar o nosso coração. E a gente não fazer nada diante disso, mas a gente tem que começar dentro da nossa comunidade de fé. E eu oro por isso, para que essa comunidade, vocês sejam unidos em amor. Que vocês valorizem a oração preciosa de Jesus, o desejo do coração de Jesus. Amém? Eu quero viver uma vida de unidade com os meus irmãos, para que essa unidade seja um testemunho para quem está lá fora. Para quem não sabe o que é amor ao próximo. Para quem não sabe o que é ser amado. Para quem não sabe o que é não ter família. A gente precisa ser o maior exemplo de família nessa terra. Amém? É isso, foi linda. Glória a Deus mesmo. Vamos aplaudir mais uma vez ao grupo. Coisa linda. Glória a Deus. Amém. Coisa linda. Gente, então, estou muito feliz de estar aqui. Muito mesmo, muito honrada. Eu estive lá na MAG de Guarulhos no ano passado. Tinha alguém lá? Peraí, deixa eu me ajeitar enquanto eu falo. E foi muito precioso, foi realmente lindo
participar do que o Senhor fez naquele lugar. E é uma honra mesmo para mim estar aqui com vocês. Eu quero agradecer aos pastores da casa, pastor Marcos, pastora Kátia, obrigada pelo amor com que me receberam, a Vanessa, Ismael, André, Flávia, obrigada, viu? Vocês amam a liderança de vocês? Gente, eu fiquei constrangida. O tanto de gente que foi lá abraçar o pastor Marcos. Pastor Marcos, o senhor é muito amado mesmo. Que coisa linda, foi lindo. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu nunca preguei essa palavra. Enquanto eu orava pelo que o Senhor estava desejando liberar sobre vocês, filhos preciosos dele nessa noite. Ai, obrigada, que estava meio difícil. Ele me mostrou essa palavra de algumas formas. Obrigada, vai ser melhor, porque a minha já está no final. E ele foi me mostrando essa palavra de algumas formas. E eu via ela em tudo quanto é lugar. Sabe quando Deus quer falar com você? E parece que você vai vendo aqui a confirmação daquilo de várias formas, de infinitas formas. Eu falei, eu acho que eu já entendi, amém. E a palavra era Betânia. E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o lugar de deleite do Senhor e uma vida de extrema devoção. Eu queria que você abrisse comigo antes em Salmos, capítulo 132, versículos 3 a 5. Gente, nem me apresentei, desculpa. Eu sou a Tainá Mota, eu sou carioca, acho que vocês já perceberam. Não tenho um sotaque tão bonito quanto de vocês. Mas eu e meu marido, nós estamos morando há um mês em Bragança Paulista. E estamos muito felizes, debaixo de uma missão muito linda, com muito zelo, muito temor que o Senhor nos confiou. Nós estamos pastoreando, liderando os adolescentes e os jovens lá da família de Zuscope. Alguém conhece? Espero você lá, pra vocês me visitar. Que eu sou casado com o homem mais lindo desse mundo, careca mais lindo desse mundo. Eu sinto muito pelos outros carecas presentes, mas ele é o careca mais lindo desse mundo. E ele mandou um beijo para vocês, o Bernardo. Amém? Salmos 132, vamos lá, dos versículos 3 a 5. A palavra do Senhor diz: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Pai, nós amamos a sua palavra. Nós temos fome e sede da sua palavra, Senhor. Ó Deus, nós pedimos, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Eu oro para que todo espírito contrário ao seu bata em retirada. Eu oro para que toda distração cesse. Eu oro, Pai, cumpra aqui no nosso meio a sua palavra em Amós, que diz que haverão dias e estão chegados em que enviarei fome sobre a terra, mas não de pão, e enviarei sede sobre a terra, mas não de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Ah, Deus, nós te clamamos, derrama aqui, nesse lugar, nessa igreja preciosa, fome e sede por ouvir a sua palavra, palavra imutável, palavra gloriosa, palavra que transforma, palavra que edifica, que dá direção. Senhor, nós amamos a sua palavra. Ah, Deus, o que seríamos nós sem a sua palavra? Ah, Senhor, diante de tantas ideologias hoje lá fora, tantos ensinamentos que não produzem vida, mas produzem morte. Nós temos as palavras de vida eterna em mãos, Senhor. Nos ensina a valorizar a sua palavra. Oh, Deus, nós queremos ter mesmo fome. Nós queremos sentir dores na alma enquanto não estivermos nos alimentando da sua palavra. Deus nos livra de diante da sua presença, diante da sua gloriosa palavra, nos posicionarmos de qualquer maneira, Senhor.
Não são palavras de sabedoria humana. Não é a palavra de um homem ou de uma mulher, mas é a sua palavra do Deus imutável, do Criador dos céus e da terra. Ó Deus, nos ajuda nessa noite a posicionarmos o nosso coração prostrado em devoção a Ti. Eu declaro Efatá, que se abram os ouvidos espirituais nesse lugar. Efatá, será que você pode dizer isso? Efatá, Efatá, Efatá. Ó Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos a Te ouvir. Os nossos olhos a Te ver. Deus, nós já vivemos sim muito até aqui, mas existe mais. Nós cremos em mais, Senhor. Nós queremos mais. Sim, Deus, a revelação que nós ainda não acessamos. O que nós ainda não vimos. O que ainda não ouvimos. O que ainda não penetrou no nosso coração, Senhor. Faça essa noite em nome de Jesus. Nós cremos que servimos a um Deus de glória em glória. Deus nos livra de viver de uma maneira que não Te agrada. Senhor, nos prostra diante de Ti essa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o lugar de deleite para o Senhor e sobre uma vida de extrema devoção. E nós precisamos, primeiro de tudo, entender que informação é diferente de conhecimento. Se eu te perguntar aqui, você sabe quem é o Neymar? Você vai me dizer? Agora só os vivos. Mas se eu te perguntar, você sabe quem é o Neymar, mas você já foi na casa do Neymar? Você já tomou café com o Neymar? Você já ouviu as dores do coração dele? Você sabe quais são os anseios dele, os sonhos profundos da alma dele? Você vai me responder que não. Então, informação é diferente de conhecimento. Saber quem é alguém é diferente de você conhecer alguém. E isso é muito sério porque, às vezes, nós sabemos quem é o Senhor. Talvez a gente já ouviu falar sobre Ele por toda a nossa vida. Talvez desde pequeno a nossa avó pregava o Evangelho pra gente, a nossa mãe. Talvez na sua escola nós vivemos num país que ele é evangelizado, né? Então não é difícil você saber quem é Jesus aqui. Mas saber é diferente de conhecer. Você pode passar uma vida inteira sabendo quem é Jesus, portanto ouvir falar, mas nunca conhecê-lo intimamente. E quando a Bíblia relata em Gênesis capítulo 4, versículo 1, e Adão conheceu Eva. Essa palavra conheceu, no original, é Yadá. No hebraico original, essa palavra é Yadá. E ela significa a maior expressão de união entre um homem e uma mulher. É a maior expressão íntima entre um homem e uma mulher, uma expressão de aliança. Então, quando o Senhor está dizendo, e Adão conheceu Eva, essa palavra significa um íntimo conhecimento, uma íntima expressão de amor. E agora olha que profundo, essa mesma palavra é usada em Oséias, capítulo 6, versículo 3, quando a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
É a mesma palavra traduzida, Yadá. O convite do Senhor não é para que a gente saiba quem Ele é, tenha muitas informações sobre Ele. O desejo no Senhor não é que a gente passe uma vida, viva uma vida, sabendo pelo que a nossa avó falou a nosso respeito, o que os nossos amigos falam a nosso respeito de Jesus, o que o nosso pastor fala a respeito de Jesus. Não, não, não. O desejo do coração de Deus é que a gente conheça Yadá, o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, o nível de conhecimento que Ele espera de nós não é um conhecimento superficial, um conhecimento raso. Até porque saber quem é o Senhor não muda a nossa vida. Mas conhecer o Senhor profundamente. Eu estava muito emocionada ali no momento do louvor. Enquanto na última canção, que eles cantaram, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Porque o Senhor me trouxe à memória que há 9 anos, nessa mesma data, eu estava lá fora, me entregando à devassidão. Há 9 anos eu estava lá fora, num bloco de carnaval, me entregando à impureza, à imoralidade, à devassidão. Eu estava 9 anos atrás na porta de uma igreja fazendo zombaria, do lado de fora, tirando foto e postando no falecido Facebook. E hoje eu estou aqui. Num feriado de carnaval, em cima do altar do Senhor, pregando a sua palavra. Ah, meu irmão, conhecer o Senhor muda tudo. Aquela que uma vez, eu me envergonho de falar isso, rasgou uma folha dessa palavra para fumar um baseado. Hoje valoriza mais que tudo nessa vida. E eu vou gastar a minha vida valorizando essa palavra porque eu sei o que ela produziu em mim. Será que você pode fechar os seus olhos por um momento e se lembrar o que Ele fez por você? Será que você pode afastar os pensamentos do que Ele ainda não fez? Do que Ele ainda não cumpriu? E você pode agora se lembrar: ó Deus, incontáveis são os seus benefícios. Será que você pode, por um momento, honrar a presença dEle fazendo isso? Pedindo perdão, Deus, pelas minhas murmurações. Perdão, Deus, por muitas vezes valorizar tanto as faltas e não valorizar quantos ganhos eu já recebi de Ti. A cura na alma, a salvação, a libertação, os milagres financeiros. Quando em meio ao luto o Senhor me abraçou, mesmo doendo tanto. Oh, Senhor, obrigado por me dar a vida eterna. Obrigada porque eu podia estar indo passar a eternidade num lago de fogo, mas o Senhor me alcançou. E conforme nós conhecemos o Senhor, o seu caráter, a sua paternidade, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, os cabelos brancos como a neve, aquele que tem os pés como bronze polido,
Aquele cuja voz é como o som de muitas águas, o Criador dos céus, da terra, das coisas visíveis e invisíveis. O sustentador de todas as coisas. O Criador de todas as coisas, o Alfa, o Ômega. Aquele que habita em luz inacessível, tamanha a sua glória, mas também habita com os contritos e quebrantados de coração. Aquele, quando nós conhecemos aquele que Isaías declara, porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ah, meus irmãos, quando nós conhecemos aquele que venceu a morte, quando nós conhecemos aquele que transforma pecador em filha, o nosso coração se alegra, o nosso espírito exulta. O nosso coração se alegra e o nosso espírito exulta. Conhecimento do Senhor produz adoração nos nossos corações. E nós precisamos nos lembrar quem Deus é. O que Ele faz é só a expressão de quem Ele é. Eu amo que tem uma passagem que Jesus, o povo vem até Ele com fome. E Ele multiplica os pães e os peixes. Ele se importa, amém? Jesus se importa com as nossas dores, com as nossas faltas. E aí o povo se alimenta, o povo fica espantado, maravilhado. E eles se alimentam, mas aí a multidão vai embora. No dia seguinte, a multidão volta até Ele, esperando que Ele fizesse o mesmo. E aí Jesus vira e fala: vocês estão vindo a mim não por quem eu sou, parafraseando. Vocês vêm a mim porque vocês me viram multiplicar os pães e os peixes e vocês ficaram saciados. Então sim, Jesus se importa, Ele faz milagre, amém? Mas o milagre é apenas um sinal que aponta para Ele. O desejo do coração de Deus não é que a gente viva baseado, esperando, aguardando os milagres após milagres. O desejo do coração dele é que a gente conheça Ele. Os milagres apontam para a pessoa dele. E sabe, meus irmãos, a comunhão profunda com Jesus produz uma adoração extravagante. Repete comigo: adoração extravagante. Foi só para beber água, amém. E Maria de Betânia exemplifica isso perfeitamente. Vamos ler juntos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 3. Eu não sei se vai passar aqui na tela. Mas você ainda tem Bíblia de papel, né, irmão? Sim, eu espero. Amém. Vocês são chiques, você tem ali até na frente. Marcos 14, a partir do versículo 3. Vou ler nessa versão mesmo, só para não confundir vocês. Quando Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro de ser dado aos pobres? E eles a repreendiam severamente. Mas disse Jesus: deixem-na em paz. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo.
Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Eu gosto também do relato do livro de João, capítulo 12, que dá mais alguns detalhes. Ele fala que, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Meus irmãos, o que Maria de Betânia estava fazendo naquele momento era socialmente chocante. Primeiro porque a gente já sabe, o nardo equivalia a 1 ano de salário de trabalho, né? Era uma quantia significativa. E além disso, o nardo era geralmente passado de geração em geração. Era uma herança familiar, era um patrimônio familiar. O nardo, ele também era muitas vezes usado para os dotes de uma mulher. Então, naquele tempo, no Oriente Médio Antigo, era comum ter uma negociação de casamento, né, entre famílias. Então, meu filho casa com a sua filha, então isso era comum. E o nardo puro, ele era usado muitas vezes como dote para a mulher. Ele era usado em ocasiões raríssimas. E em quais circunstâncias ele era usado? O nardo era usado em atos solenes de devoção. Era usado para honrar alguém muito especial como gesto de reverência e amor. E o nardo também era usado em celebrações festivas e nupciais. Quem está entendendo? Ou seja, ao derramar aquele nardo sobre Jesus, o que Maria está declarando ali diante de todos é: Jesus, eu tenho uma aliança contigo. Jesus, aquilo que eu poderia reter de maior valor, seja herança familiar, seja o que for, aquilo que para muitos pode ser considerado o que tem maior valor se torna insignificante diante do seu valor. Enquanto os discípulos discutiam sobre posição de honra, quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior no reino? Maria, ela estava já discernindo a cruz. Enquanto muitos estavam talvez se preocupando com coisas insignificantes, ínfimas que vão passar, Maria já estava discernindo profeticamente a cruz. Ela estava ungindo Jesus para a crucificação. E em segundo lugar, o que Maria de Betânia estava fazendo era socialmente chocante, porque a família de Marta, Maria e Lázaro era uma família que tinha uma boa condição financeira. Existem evidências históricas disso. E na cultura do Oriente Médio Antigo, onde obviamente não existia asfalto, né? O chão era de barro, era de terra, as pessoas caminhavam de sandálias, o pé ficava daquele jeito, sujo de terra. E quando você chegava na casa de alguém, principalmente alguém que tinha uma boa condição financeira, era designado o servo inferior daquela casa para fazer aquele serviço, para lavar os pés dos convidados que chegassem. Então, o que Maria está fazendo e dizendo ali também é: eu estou diminuindo para que o Senhor cresça. O que Maria está dizendo, declarando com esse gesto é: dentre todos, o Senhor é o maior. Eu não me importo de diminuir, de me reduzir. Eu não me importo com o que vão falar, com o que vão pensar. Eu não me importo em te prestar, em te oferecer uma adoração extravagante, independente do que vão dizer de mim, independente do que os outros vão pensar, porque eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu bem mais precioso. E os olhares, as condenações,
Meus irmãos, quando alguém julgar a sua adoração, apresenta a história de Maria de Betânia para eles. Ela está dizendo, eu encontrei o meu tesouro e não é o nardo. Ela já sabia que Jesus ia para a cruz, ela já sabia que talvez sim, aquilo poderia ser um desperdício. Sim. Mas ela não deixou passar a oportunidade de honrar o seu Senhor em vida. Ah, como essa mulher tem a nos ensinar. Maria estava prestando um ato de extrema reverência e devoção. Maria estava exaltando a presença de Jesus naquele lugar. E sabe o que Jesus fala a respeito do ato dessa mulher? Nós lemos juntos? Que o gesto dela seria contado em todo lugar onde o evangelho fosse pregado, para a memória dela. Repete comigo, em todo lugar. Foi só para beber água. Jesus estava ali, através de Maria de Betânia, mostrando o padrão de adoração que toca o coração dele. Jesus está estabelecendo através do gesto extravagante de Maria o tipo de adorador que o Senhor se agrada em espírito e em verdade. É como em Cantares, quando Sulamita diz no capítulo 5, eu amo esse texto. Esse texto mexe comigo. Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 5, a partir do versículo 2. A gente ouve sobre o livro de Cantares e às vezes a gente tem uma estranheza, né? Ela vai falar de Cantares. Mas, gente, Cantares é um livro preciosíssimo, belíssimo, que faz um paralelo entre o relacionamento de Salomão e Sulamita, retratando o relacionamento de Cristo com a igreja. Olha o tipo de amor que Jesus tem por nós. E olha o tipo de amor que ele espera de nós. Sulamita diz assim: eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida. O amado diz, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. E aí ela diz, já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como posso voltar a sujá-los? Vê se não parece a gente, às vezes, valorizando o conforto. Eu já vesti a minha túnica, eu já estou deitada. Eu já lavei os meus pés, como eu vou sujar eles de novo? O meu amado colocou a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Eles me espancaram e me feriram. Preste atenção nisso aqui. Os guardas das muralhas tomaram meu manto. Gente, deixa eu fazer uma pausa. Essa mulher, ela foi espancada pelos guardas. O guarda não chegou só, o que seria muito errado, empurrou ela e falou, sai daqui. Eles espancaram, a palavra diz. A minha pergunta para você é, como fica o estado de alguém que foi espancado? Como essa pessoa fica? Ela fica jogada, quase morta.
E o que que uma pessoa, quando é espancada, faz? Começa a pedir ajuda, pedir socorro. Alguém me ajuda, sim ou não? Ela procura ajuda. Mas essa mulher continua sua busca incessante pelo amado dela. Até que ela encontra um grupo de mulheres e diz: filhas de Jerusalém, me ajudem, fui espancada, alguém me salva, me leva daqui. Olha o amor dessa mulher. Filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam que estou enferma de amor. Ah, meus irmãos, esse é o tipo de amor que o Senhor deseja encontrar em nós. Sabe qual tipo de amor? O amor que, independente das dores da vida. O tipo de amor que, independente do que fizeram contra a gente, do quão machucados nós fomos na jornada, do quão perseguidos, do quão maltratados nós fomos, a nossa busca não vai cessar. Que independente das suas dores da vida, a sua busca pelo seu amado não cesse. Sabe o que Sulamita experimentou? Sulamita experimentou o Iadá. Sulamita conheceu a ele. O amor de Sulamita prevalecia sobre a dor. O amor de Sulamita era mais forte do que as dores. E que o nosso amor pelo Senhor seja a marca da nossa existência. Que o nosso amor pelo Senhor seja a marca do nosso ministério. Que seja um escândalo para o ímpio lá fora, para o seu colega de trabalho, para o seu amigo da faculdade, da escola, que seja um escândalo para ele ver tudo que você passa e ainda assim você está enfermo de amor. Que seja um escândalo para ele perceber que, independente das dores da sua vida, das faltas da sua vida, que independente disso você tem um bem superior. Que independente disso seu coração está aguardando por uma recompensa que é eterna, uma recompensa que não passa, que a traça não corrói, que o ladrão não rouba. Sabe, meus irmãos, podem te tirar tudo, mas ninguém nunca vai poder tirar de você a revelação de Cristo Jesus. Podem te tirar tudo. Foi o que aqueles homens viveram. Suportaram fome, suportaram nudez. Foi o que os heróis da fé viveram. Por que Pedro, ao final da sua vida, depois de ter negado Jesus 3 vezes, uma vez que ele é encontrado pela graça, apesar dos seus erros, apesar de ter negado Jesus, ele é encontrado pela graça, pelo próprio Jesus chamando de volta. O que faz esse homem ao final da sua vida, que negou 3 vezes anteriormente, dizer: não me crucifica como meu Senhor, porque eu não sou digno, me crucifica de cabeça para baixo. O que leva esses homens a suportarem tudo isso? Eles conheceram o Senhor. Ah, meus irmãos, o que vai fazer a gente prevalecer no tempo do fim, onde o amor de muitos vai se esfriar, é preservar a revelação de Cristo Jesus. O que vai fazer a gente prevalecer no tempo do fim, onde o amor de muitos... Gente, o amor de muitos não está falando de quem está lá fora. Porque quem está lá fora não ama. Com o amor segundo 1 Coríntios 13.
Que a Bíblia está dizendo que o amor de muitos, infelizmente, o amor de muitos aqui não, em nome de Jesus, mas o amor de muitos vai se esfriar. E o que vai fazer a gente prevalecer no tempo do fim é conservar a revelação que a gente recebeu. É conservar o amor, é clamar, Senhor, eu estou de pé, mas eu nada sou sem ti. Eu careço da sua graça, eu careço da sua glória, eu careço da sua bondade. É um amor que supera as faltas terrenas, é um amor que prevalece, sabe, gente? É um amor que prevalece sobre as dores, sobre as angústias da alma. É um amor que leva a gente a exclamar o que Asaf exclamou em Salmo 73. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia querer eu na terra senão a ti? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas o Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O que leva homens como Abacuque dizerem ainda que a figueira não floresça, ainda que não hajam bois nos currais, ainda que o produto da oliveira não vingue, ainda assim exultarei no Deus da minha salvação. É o Iadá, é o conhecimento do santo, é se lembrar quem Deus é não se apoiar no nosso próprio entendimento, porque o dia mal chega para todo mundo. Ele vai chegar. Mas a gente precisa se levantar como um povo maduro. Gente, nós precisamos ser uma igreja madura. O tempo ruim chega lá fora para quem está lá fora. Chega para quem está aqui dentro também. A gente está no mundo, essa é a vida real. Mas nós precisamos ter os nossos olhos focados, fitos no alvo, no autor, no consumador da nossa fé. Senão a gente não vai prevalecer, a gente vai ficar no caminho. E sabe o que é lindo? É que a expressão pública desse amor extravagante, desse amor que às vezes a nossa estrutura corporal não sustenta, desse amor que quando nos encontra, por vezes sim, a gente cai prostrado com o rosto em terra. Sabe o que é lindo? É que a expressão pública desse amor começa a contagiar quem está em volta. Diante da expressão de amor de Sulamita, quando ela encontra as filhas de Jerusalém, e ela começa a perguntar pelo amado, aquelas mulheres respondem para ela. Versículo 9, por favor. Cantares, capítulo 5, versículo 9. Olha o que aquelas mulheres, ao verem o amor de Sulamita, respondem. Eu vou ler nessa versão. Não sei se está na NA. Que eu acho belíssima. Elas dizem assim: o que é que o seu amado tem que os outros não tenham? Ó, mais bela das mulheres. O que é que o seu amado tem que os outros não tenham para que você nos faça jurar? E mais adiante, no capítulo 6, versículo 1, elas fazem outra pergunta. Primeiro elas perguntam, curiosidade, ao ver o amor extravagante sulamita. Elas questionam, o que é que o seu amado tem que os outros não têm? Elas ficam surpresas com isso. Mas agora, no capítulo 6, no versículo 1, elas estão dizendo assim, para onde foi o seu amado? Ó, mais bela das mulheres. Que rumo tomou o seu amado para que ajudemos a encontrá-lo? Agora essas mulheres estão também sendo contagiadas por aquilo. Ou seja, gente, a expressão pública do nosso amor por Jesus afeta quem está ao nosso redor.
É muito egoísmo da nossa parte que fomos alcançados através da pregação de alguém um dia, reter isso na gente. Um dia você foi alcançado por alguém que estava aqui em cima, que não reteu o que carregava. Ou por alguém que pregou para você na rua e não reteu o que carregava. É muito egoísmo da nossa parte deixar esse amor se encerrar aqui dentro. Não, eu vou ficar aqui na minha. O Senhor sabe que eu amo. O Senhor sabe que eu adoro Ele. Não, meus irmãos, o amor por Jesus é tão extravagante que ele tem consequência, no sentido bom da palavra. Ele não produz algo só em nós, ele precisa produzir algo em quem está ao nosso redor. Eu amo que Leonard Ravenhill, ele diz, ninguém precisa fazer propaganda de um incêndio. E o incêndio, geralmente, ele começa com o quê? Com uma fagulha. E depois, para conter, vai se espalhando, vai se espalhando, vai se espalhando rápido. Esse é o tipo de amor que nós precisamos ter pelo Senhor. Só que aí a gente acha, muitas vezes, que o que vai alcançar as pessoas é a nossa eficiência. É o quão bom pregador a gente pode ser. O quão eloquente nós podemos ser. O quão cheios de teologia nós podemos ser. E nós precisamos ter uma boa teologia. Amém? Estude. Esteja pronto. Mas, meus irmãos, o que afeta a vida das pessoas não é a nossa eficiência. O que afeta a vida das pessoas é o testemunho de Cristo em nós. É a palavra pregada, mas é a palavra vivida também. É sim a pregação do evangelho. Pregue a palavra, tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, mas viva a palavra também. Nós não podemos apenas carregar uma mensagem, nós precisamos nos tornar a mensagem. Eu posso chegar aqui com uma mensagem, com um envelope. Como que é seu nome? Raíssa. Eu posso pegar um envelope agora com uma mensagem e entregar para Raíssa. E falar, Raíssa, leva lá para sua vizinha. Talvez ela saiba do que se trata, essa mensagem, mas talvez a vida dela nunca seja transformada por essa mensagem. Então, nós não podemos carregar apenas uma mensagem. Nós precisamos nos tornar a mensagem. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, vocês são carta de Cristo. Vocês são carta de Cristo. No capítulo 2 também, vocês são o bom perfume. Vocês são o bom perfume. Mas Samuel Whitefield diz no seu livro, Você Escolherá o Deserto. Que livro precioso, mudou a minha vida. Compra, leia, confia em mim. Você escolherá o deserto. Ele diz assim, se você deseja se tornar a mensagem, Deus irá orquestrar as circunstâncias que você não escolheu para liderá-lo aonde você não iria, para produzir algo que você não pode conquistar pela sua própria sabedoria e melhores intenções. Ou seja, é literalmente uma vida de escolher diminuir para que ele cresça. Ele vai pedir coisas que talvez naturalmente você não queria fazer. Ele vai te mandar para lugares que talvez você não queria ir. Mas isso é a vida de um discípulo de Jesus. É entender que a nossa eficiência não agrada a Deus. A nossa eficiência não surpreende a Deus. Por mais que nós precisemos ser, sim, eficientes em tudo que a gente faz. Mas não é a nossa eficiência que agrada o coração de Deus, que surpreende o coração de Deus. É o nosso coração quebrantado e contrito. Mas nós valorizamos tanto a eficiência. Fulano já está pronto, deixa que ele faz.
Ah, ele já está pagando o preço desde que ele faz. Não, Deus não tem um chamado para mim, não. Nós valorizamos tanto a eficiência que a gente deixa escorrer pelos nossos dedos o privilégio que é poder servir ao Senhor. Nós valorizamos, por vezes, tanto a eficiência, porque a eficiência, a gente encontra nela uma certa medida de prazer. A gente encontra nela identidade. É tipo, se eu for eficiente para Deus, agora sim, agora eu conquistei o amor dele. Se eu fui eficiente para Deus, se eu fiz tudo certinho, se eu dei o meu melhor, se eu isso, se eu aquilo, se eu fiz, agora sim, agora eu conquistei o amor dele. A gente busca eficiência porque ela alimenta, de certo modo, o nosso ego, a nossa vaidade. E conforme nós buscamos ser eficientes para Deus, é como se um botãozinho acionasse dentro da gente, o botão da recompensa. Mas Deus não é assim. Deus não está preocupado buscando os melhores pregadores, os pregadores mais eloquentes, os servos mais aptos e mais preparados. Não, o Senhor está formando uma companheira eterna. É tipo quando a gente se envolve tanto na eclesiologia, mas não percebe que o fim disso não é, por vezes, estar mais perto do conhecimento de Deus. A finalidade não é necessariamente a sua pessoa, conhecer a Ele, mas é a nossa ambição ministerial. Ah, meus irmãos, Deus não está procurando os melhores dessa terra. Deus está formando uma companheira eterna. Nós precisamos entender isso. Eu já estou quase acabando, mais uma história que eu acho linda da expressão da graça de Deus é a de Moisés. Eu acho linda a história de Moisés e quanto ela realmente expressa a graça de Deus. Deus tem um plano. E ele move os céus, move a terra para que esse plano se cumpra. Joquebede pega o filho dela, todos os meninos foram... o faraó mandou eliminar todos os meninos, todos os que nascerem meninos. Joquebede pega o filho dela que nasce menino, coloca no cesto. O Senhor conduz aquele cesto. Eu amo a soberania de Deus. Ele conduz aquele cesto até a filha de Faraó, até o palácio de Faraó. Moisés é criado como filho da filha de Faraó. Moisés cresce ali dentro, é preparado ali dentro, é equipado ali dentro. Mas aos 40 anos, Moisés vê uma briga, vai tentar separar, Moisés vai e mata o egípcio. Vamos lá. Digamos, você tem um plano, você move céus e terra, 40 anos preparando uma pessoa para cumprir aquilo, e a pessoa vai e falha no plano. Moisés mata o egípcio e foge. Abandonou a missão. O que uma pessoa naturalmente faria? Se a gente estivesse no lugar de Deus, talvez a gente faria isso. O que uma pessoa naturalmente faria? Você prepara aquela pessoa, por 40 anos aquela pessoa falha na missão e vai embora e foge, abandona a missão. O que naturalmente alguém faria? Vou levantar outra pessoa para cumprir a missão. Mas Deus, tão paciente, tão misericordioso, Deus espera por Moisés por mais 40 anos. Porque Deus não está apenas interessado em cumprir a missão de libertar o povo dele inteiro
do Egito, Deus também está interessado em formar Moisés como uma companheira eterna para ele. E Deus, de forma tão graciosa, tão bela, vai ao encontro de Moisés. Sabe, gente, Deus é digno. Sim, da nossa fidelidade, da nossa obediência. Mas Deus também é digno do nosso coração. Quebrantado, contrito. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como está o seu coração nessa noite? Será que você está aqui neste momento mais apaixonado por Jesus ou você está indiferente à presença dele que está pairando nesse lugar? O Deus gracioso, o Deus majestoso, o Deus que de Gênesis a Apocalipse não desiste de nós.